Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News, acompanhou aí a Isabela Takaki no estoque, agora você fica aqui com a gente no BMC Marketing, você fica aqui por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro e as principais notícias repercutidas com o nosso time, eu, Alan Gani e Alexandre Cabral. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. IBGE mostra que taxa de desemprego cai para 8,7% em setembro, dentro do esperado pelo mercado. E ainda, relatório citado por Bolsonaro não capta sinal de rádio e pode não pegar todos os anúncios. Ah, é fogo no parquinho aqui no BMC Marketing. Então vamos que vamos, porque tem hoje informação também e, é claro, fogo no parquinho também. Mas eu prometo que eu vou ficar mais quieto hoje. Vamos lá, vamos começar pela parte que nos interessa, que é a parte de finanças, de mercado financeiro, porque olha só, o IBGE mostra que a taxa de desemprego no Brasil alcançou a marca de 8,7% no trimestre encerrado em setembro de 22. Trata-se da menor taxa de desemprego já registrada desde o trimestre fechado em junho de 2015, quando o país chegou a 8,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O resultado representa uma queda de 0,6 ponto percentual frente ao trimestre anterior, que terminou em 9,3%. Na comparação anual, houve recuo de 3,9 ponto percentual, já que a taxa estava em 12,6% no terceiro trimestre deste ano. Bom, ainda segundo o IBGE, o número de pessoas ocupadas cresceu 1%, no trimestre e 6,8% no acumulado do ano, a 99,3 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica iniciada em 2012. Já a população desocupada chegou ao menor nível desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015, com um recuo de 6,2% no trimestre e de 29,7% no ano, somando 9 milhões e meio de desempregados. Além disso, o IBGE mostrou ainda que houve um crescimento de 1,3% no número de empregados com carteira de trabalho assinada em relação ao trimestre anterior, chegando a 36,3 milhões de pessoas. Na comparação anual, o contingente cresceu 8,2%. Contudo, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado, que era de 13,2 milhões de pessoas, foi a maior da série histórica, iniciada em 2012, apresentando aí estabilidade no trimestre e alta de 13% no ano. É isso aí. Vamos trazer agora Alan Gani e Alexandre Cabral aqui para essa conversa. Boa tarde, Gani, que eu já vi agora há pouco. Muito, mas boa tarde novamente, boa claro, tarde. Né? Tão amistoso. E aí, meu povo, beleza? Boa. Antes da gente falar... A primeira pessoa que eu vi hoje foi o Gani. É verdade, chegando na emissora. Olha só, a primeira pessoa. Que bonito. Legal. Aí já conversamos sobre Radiolão, sobre 142, já conversamos de tudo. Já a gente vai falar sobre isso, porque... Eu quero fazer uma conta ao vivo. É que surgiu aqui o negócio de que não foi protocolado. Foi protocolado, sim. E tem uma conta que eu vou fazer ao vivo para ver a importância dos 150 mil em todas as aparições de rádio. É importante ou não? Se for 1 bilhão de aparições, 150 mil não é nada. Se for 160 mil, 150 mil é muita coisa. Instante. Mas tem mais informação sobre isso que saiu, que a gente vai colocar fogo aí pra gente discutir. O que eu tava falando com a Kelly, tá tudo muito solto, maluco. Mas é grave. Não tem roteiro. É grave. Sim, não, isso que a gente mas não tem roteiro. Porque, eu tô perdido. Porque se foi um roubo de 100, não entrou 100, ou não entrou 1 milhão, a gravidade é a mesma. Sim, não, mas estatisticamente pode ser não, o ponto não é se vai ter ou não resultado na eleição. O ponto é, supostamente houve uma fraude. Então basta 50 casos que juridicamente você pode impugnar a chapa. Você entendeu? Não é pela consequência. É pelo crime cometido. Mas é igual você ser assaltado, você não vai dar queixa na polícia? Sim, mas algumas rádios estão dizendo que algumas denunciadas que eles não publicaram porque o PL não mandou.
Você E o sabe PL que confirmou disso. A gente E não o PL entrou confirmou nesse isso. assunto ainda, mas eles... O Partido Liberal confirmou isso, que eles não tinham mandado e mandaram depois. Mas tem que investigar. Concordo, tem que investigar, não discordo zero. Porque assim, não vou investigar... Bom, vamos entrar nisso no final. Não, eu queria ver que horas que vocês iam parar de falar. Vamos lá, vamos comandar o programa. É que o problema Daniel, o que você acha? Você quer inverter? Que o problema da gente começar com política é que se a gente começa com política, a gente não sai mais. E aí não dá, a gente tem que começar com a parte de economia. Tem que começar. Até a Isa tá assistindo o programa aqui, ela não foi embora. Boa. Eu sou muito a favor da Isa participar. Não, pode participar, fica à vontade. Se quiser participar, fica daí, a gente corta a câmera aí pra Isa também, não tem problema. É que ela tá grávida, ela tem que ficar ali, sentadinha, bonitinha, distanciada. A Isa é uma jornalista raiz, deu a fonte primária. Bom, continua. Claro. Continua. Tá bom, vamos lá. Vamos falar então sobre o desemprego, sair pelos números da PNAD. Eu queria saber o que vocês acharam. Caiu, Bom, né? pra caramba, mais Caiu nada bastante. pra fazer disso. 2.737 Então, de salário obrigado, médio. gente. Acabou É sério, o não marketing. tenho o que falar. Ele de ponta a ponta foi bom. 2.737 de salário rendimento real do funcionário, da pessoa. Pô, tinha sido 2.640 no último tri. Ano passado tinha sido 2.670. Pessoa subutilizada caiu pelo quarta ou quinta apuração seguida. O número é bom de ponta a ponta. Podemos dizer, pode ter sido auxílio, pode ter sido tudo pouco? Pode, mas foi bom de ponta a ponta. Não tem muito o que falar, de verdade, eu não consigo. Eu vou repetir teus números. Não, e ontem a gente já tinha falado, né? Do Que CAGED, com os dados né? do CAGED, a PNAD ia trazer redução. 8,7%, ninguém imaginava uma recuperação assim, tão surpreendente, né? Porque no início do ano, as casas davam desemprego ali a 11%, não para 12%, né? A gente está falando de 8,7%, né? Então é muito bom, né? E principalmente o setor de serviços. E o auge tem dois números em datas diferentes que o número máximo. 14,9, janeiro, fevereiro, março de 21, e 14,9, exatamente, julho, agosto e setembro de 20, que foi no embalo ali do Covid. Agora a gente fala em 8,7, pô, tá bom pra caramba. O pessoal tá falando do meu Tá cabelo ideal, sem o gel. Eu ia falar agora. Mas você problema... não corta mais? Não, deu problema no gel. O gel não tem que ser um... O gel tá andando agora, o gel ele fugiu. Tinha que ser um mais forte para segurar, e aí o shampoo tem todo um processo, tem todo um processo que não foi feito e deu rod. Tem um amigo meu que a gente tem certeza que ele se separou da namorada, a namorada mandou ele embora, porque quando ele ia pro banho, ele tinha mais produto do que ela para usar. E agora... Tá acontecendo isso contigo? Nada, você vai no banheiro, você tem mais coisa pra usar do que ela. Um shampoo especial, um condicionador especial, um gel especial, um não sei o que especial. Você abre teu kit vem andares. Não, mas o Gani tem cabelo, hein? Tem bastante cabelo. Eu devia fazer propaganda, né, para produto. Pô, não querem me patrocinar, não. Tô precisando de uma grana extra aí. O problema foi o urânio que te detonou. O urânio me detonou. Boa! Você sabe que eu vou vender uma parte, petróleo tô indo bem, aí tem que vender, lá fora, né? Tem que vender para daí minimizar a perda do urânio, né? Boa, você está investindo pela Evian, né? Pela Evian, claro. Ainda bem. E deixa eu tirar, tem... Eu tô fazendo já aqui. Já fiz também. Quando entra... Tá baixa a audiência, hein? O pessoal não vai... eu não vou nem falar sobre política hoje, a gente pode conversar Vamos sobre... fazer, ontem deu certo isso daí. Vamos falar sobre amenidades. Enquanto não subir... Ó, Ricardo, BMC Cosmética. Enquanto não subir, a gente fala de qualquer coisa aqui, menos de política. Não Mengão já chegou lá, já tá treinando. Que horas vai ser o jogo? 5 horas da tarde, sábado. Jogão, hein? Mas eu tenho que ganhar o Atlético. Vocês estão muito salto alto. Vocês estão se achando demais.
Quem tá se achando é a torcida, o time até que não tá não, sabia? Gente, os caras estão bem focados, a torcida que tá escrota pra caramba. Nesse chat para esses dois, porque quando eles começam a falar sobre amenidades, né? Você que comanda o roteiro, cadê o assunto 2? Não, eu tô aqui, é que eu pensei que vocês iam falar ótimo. sobre PNAD, mas falaram Mas não tem o que falar, é de verdade, é falar mais do mesmo. Então, tudo bom, excelente. Foi bom, então vamos falar de BCE. Estimula ainda mais o crescimento econômico, massa salarial aumenta, as pessoas estão empregadas, tem um círculo virtuoso. Então acabou. Vamos falar então do Banco Central Europeu, que elevou então novamente suas taxas de juros em 75 pontos base hoje e disse esperar aumentar ainda mais as taxas para assegurar o regresso da inflação à meta de médio prazo de 2%. A taxa de refinanciamento subiu de 1,25% para 2%. A taxa sobre depósitos de 0,75% para 1,5% e a taxa sobre empréstimos marginais de 1,50% para 2,25%. O comunicado destacou que em setembro a inflação na zona do euro atingiu 9,9%. Nos últimos meses, a alta dos preços de energia e alimentos e os gargalos na oferta e a recuperação da demanda após pandemia levaram ao aumento das pressões sobre os preços e ao aumento da inflação. É isso. Pois é, por que estão subindo os juros lá? Evidentemente por conta da inflação. Aí muita gente vai fazer o seguinte questionamento. Bom, mas a inflação não está muito ligada à energia, então em que medida que os juros iria conter uma alta da energia, que é um problema de oferta? Chega menos energia por conta do conflito Rússia e Ucrânia. Então, é verdade esse pensamento, faz todo sentido. No entanto, a política monetária está pretendendo combater os efeitos secundários, né? Então, para que a alta da energia ela não seja repassada nos demais preços, né? Não haja esse repasse. Quando é que há um repasse? Quando tem um aquecimento de demanda. Aí é possível repassar. Mas se não tem um aquecimento de demanda, então fica mais difícil repassar. Então, a alta de juros, porque pode parecer um pouco estranha, é muito mais para combater os efeitos secundários do que primários. Mas mesmo quando seja para combater os efeitos secundários da inflação, mesmo assim é questionável, tá? Porque tem muita gente que acha que não adianta nada subir juros, mesmo que seja para esses efeitos secundários, porque é essencialmente um problema de oferta. Algo a acrescentar? Tenho. Algumas declarações dela. A inflação está disseminada por vários setores. Dela é a Christine Lagarde. Então é aquele papo que a gente fala do efeito difusão lá, da difusão da inflação. Que a nossa de serviços estava em 58, eu acho que da última vez. Então ela fala que isso já está espalhado. Mesmo com recessão batendo na porta, ela vai continuar subindo os juros para controlar a inflação. E uma coisa que eu não sei, como é que vai ser na prática, vai ser isso daqui, ó. Tá no BDM de hoje. Anunciou para dezembro a discussão do chamado aperto quantitativo. A venda de quase 5 trilhões de euros em títulos acumulados pelo BCE nos últimos anos. Qual é a dúvida que eu tenho? Se ele subir muitos juros, ele vai ferrar Itália, Portugal, Espanha e Grécia, só que com Itália mais pé no chão. Então, qual seria a solução do BCE a curto prazo? Recomprar título italiano para a Itália conseguir se refinanciar. Só que o BCE está entrando para vender título e não para comprar. Então, minha grande dúvida é como o mercado de juros italiano vai reagir às próximas semanas após essa confirmação que na reunião de dezembro deve ser dito ao público como vai ser o processo de revenda de título que o Fed já está fazendo desde maio. Então, o BCE tem 5 trilhões de euros, ele vai começar a vender para diminuir esse estoque que ele fez no Covid. Só que o detalhe, ele vai se desfazer do estoque tendo a Itália aqui mal. Ele vai se desfazer de um lado e comprar da Itália? Quem vai comprar dele ou comprar da Itália? Então isso para mim ainda está confuso. Isso para mim ainda está uma interrogação, está nebulosa essa informação para mim. Já que ele vai querer mesmo se desfazer ainda comprando a Itália, será que no final vai dar soma zero? Me desfaço de 90 bi por mês e compro 90 bi da Itália? Então no final ainda continua 5 trilhões?
Então eu tenho essas dúvidas aí que eu não sei da resposta, tá? Se alguém souber, por favor, nos ajude. Boa. O Woody Prime, ele coloca assim, por que desemprego caindo nos Estados Unidos é sinal de atenção e aqui é só festa? Porque o desemprego lá está em pleno emprego. Eles têm uma pessoa desempregada com 1,7 vagas. Então, se todo mundo, 100% da população americana, quisesse trabalhar, todo mundo, vamos dizer que custo de transporte é grátis, só para poder dar um exemplo. Não tem problema de deslocamento, não tem nada. Você teria 5 milhões de vagas em aberto. Todo americano, os 300 milhões de americanos trabalhando. Você teria 5 milhões de vagas em aberto. Os 300 é força de expressão, né? Mão de obra ativa que está na casa de 160 lá. E aí, você está na sua capacidade limite, pleno emprego, como o Cabral falou, potencializa o quê? Pressões inflacionárias. Aí sobe, vai subir os juros. Se vai subir os juros, vai gerar recessão. Por isso que o mercado fala, opa, fica, né? Aqui não, a gente ainda tem um grau de ociosidade bem maior. Fechando. Mas tem maior. Banco curioso, eu entrevistei Pactual, o Álvaro e o Mineiro, eu esqueci o nome do Mineiro. O Álvaro Frasson. Eu chamo o cara de Mineiro há tantos anos que eu esqueci o nome de Mineiro. E na conta deles, eles acreditam que PNAD abaixo de 8, o Banco Central vai para o desespero. Porque a inflação vira bem pior do que está agora. Então ele fala, a gente quer PNAD a 5, a gente quer PNAD a 4. É bom para a economia, mas ferra a política monetária do BC. Quer ver uma coisa que é interessante? Você acha que se o Brasil crescesse 8% neste ano, seria bom ou ruim? O Brasil não tem condições de crescer 8%. Se crescer 8%, significa que a gente está... Não é que a gente está usando a nossa capacidade toda instalada, a gente está mais do que utilizando. Imagina um avião com todas as turbinas ligadas, todas as máquinas, entendeu? Operando no limite. Vai acontecer o quê? Pressão inflacionária. E não tem nem energia. O Brasil não isso. O Brasil não tem estrutura para isso. Então, então, quando chega no mercado de trabalho e começa a ficar mais apertado, pode gerar essas pressões inflacionárias. O que é triste de economia é isso, sempre tem um efeito colateral, né? Esse é o problema. Por isso que é humanas economia e muita gente pensa que é exata. Porque a economia, como a gente interpreta número, da inflação, você falou de 8,6, isso é exata. Não, é o lado humano. O empresário contratou, a pessoa conseguiu emprego. Então, isso é humano, que a gente transforma humano em número. Faz muito sentido. Que nem tem muito médico que voa em estatística. Tá? Os caras sabem mais de estatística do que nós três somados. Por quê? Porque ele trabalha, por exemplo, com vacina. O cara de vacina que pesquisa, vê vacina, ele trabalha com estatística pesada nos trabalhos deles. Para ver como vai. Então é coisa doida. Os caras fazem curso de econometria, que é uma coisa de dar vontade de chorar, às vezes, na aula de tão difícil. Nossa. E o cara é médico, porque ele sabe. Eu tenho um trabalho amigo dele. que trabalha nessa parte justamente de vacinas. E ele falou que é pesadíssimo isso. Essa parte é pesadíssima. Ele falou que é mais difícil do que o restante, que é o que eles tiram de letra. O Rubão está perguntando assim, a valorização do dólar está influenciando negativamente o resultado divulgado das gringas essa semana. Vocês acham que podemos começar a ver uma correlação inversa entre DXY e S&P 500? Sim. Sim, então ele está querendo dizer o seguinte, resultado da... Apple ainda não saiu. Resultado da Meta veio pior, porque parte da publicidade da Meta vem do Brasil, China, Europa e Austrália. Como o dólar valorizou, o mesmo R$50 custava um minuto aqui, ano passado a gente mandava $12. Agora, nos R$50 que cobra por uma propaganda, eu estou chutando o número para dar exemplo, a gente está mandando $7, $8. Então, nós estamos mandando menos dólares agora para a Meta nos Estados Unidos do que mandávamos para a Meta um ano atrás, cobrando o mesmo valor da publicidade. Então, isso quer dizer o quê? DXY valorizando, dólar valorizando. Então, você tem dólar valorizando e empresas que tenham muita dependência de mercado mundial diminuindo o seu lucro. Por que diminuindo o seu lucro? Porque como a moeda está valorizando forte, a da origem está desvalorizando. Então, significa que a Netflix, que eu pago R$25, ano passado eles mandavam $6 para os Estados Unidos. Agora eles mandam 4 e pouco. Isso pode ser ruim para o resultado da Netflix.
Isso vai ser para sempre? Não, mas nada impede do raciocínio deles estar correto. O DXY valorizar, quer dizer, a moeda americana valorizar, e algumas empresas, eu não sei se chega a afetar o S&P como bolo, mas você vê empresa desvalorizando, porque o cara, no balanço do semestre passado, ele falou para mim que quando o real valorizava, o dólar valorizava, eu me ferrava no resultado. Aí o cara vai fazer conta, opa, a Amazon me falou isso. Então não quer dizer que o índice como todo pode cair, mas algumas ações pode fazer bastante sentido. Agora, deixa eu aproveitar só esse gancho, né? A Bolsa hoje... Xandão no chat, hein? Não, e tá difícil de entender, né? Porque muita gente até viu umas perguntas aí no chat, né? O que ocorre? A gente fica no aquário, o pessoal vem o pessoal e a gente dá um tchau, vem visitar. Então, o que acontece? Aqui é um zoológico, né? A gente... Já foi de manhã, agora tá. Agora, o que acontece? Por exemplo, tem empresas que estão subindo e que, caso o Lula seja eleito, essas empresas seriam beneficiadas, como MRV, construção para baixa renda, como as empresas de educação por conta do FIES, a querida Cogna do Cabral, por exemplo, né? Então essas empresas estão subindo bastante. Então tem gente entrando pesado e comprando porque está especulando, apostando na vitória do Lula. Aí você vai falar o seguinte, então o mercado está Lula? Não, por quê? Porque uma estatal está subindo também. Você entendeu? Então tem estatal que está subindo. Já está passando dos dois lados, né? Então, exatamente. Então tem gente também no mercado que está apostando na vitória do Bolsonaro. Claro. E para piorar ou para melhorar no dia de hoje, você tem influência externa dos dados dos Estados Unidos, né, do crescimento do PIB, que veio acima do esperado. Então isso também contamina positivamente a Bolsa por aqui. Por isso que está muito estranho, né? Você fala, não é Lula, é Bolsonaro, é lá fora, é tudo isso. E apostar em Bolsonaro faz o índice mais subir do que apostar em Lula. Por quê? Porque as ações de Bolsonaro têm maior peso no índice. Petrobras, Banco do Brasil tem peso no índice. Muito maior do que Edux, Cogna e Ser. Então quer dizer que apostar no Bolsonaro, o índice sobe, não obrigatoriamente porque o mercado está no índice como todo. É que as ações de mais representativas pró-Bolsonaro tem um peso muito grande no índice. Uma pergunta... Rapidinho, Ricardo Gomes, já te respondo. Fica aí na audiência aí que a gente responde, quando entrar em política. Uma pergunta IRB sobe 12,79%. Nossa, hoje o Cabral... IRB, Oi e Cogna, Cabral, dando um show. Eu ia fazer essa pergunta... A Oi dispara 4... A Oi sobe 9%. 2 centavos. Eu ia perguntar sobre isso agora daqui a pouco, mas já anteciparam. Tô tentando lembrar minha pergunta que me cortaram. Obrigado. Em vez de anotar, não anota. É lógico, vocês não param de falar. Eu sou humilde, eu tenho um caderno. Você é velho, é diferente. Olha lá, outro grupo, sessão de foto. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão falando das estatais aí. Presta atenção aqui. Estão falando das estatais aí. Se hoje, por exemplo, nas pesquisas, nós tivéssemos, Lula com 50% e o Bolsonaro com, 20%. Eu estou chutando alto, só para como exemplo. Fosse uma bem distante, já estava aí vitória certa do Lula. Como é que se comportaria, então, essas estatais? Elas iriam querer... mesmo assim o Lula, ou elas poderiam querer o Bolsonaro? Como é que elas se comportariam? Eu acho que nesse momento mal, mas nada impede, dependendo dos nomes que Lula colocasse, ela voltasse. Mas a fotografia hoje, com tudo que a gente tem em mãos, elas estariam não tão bem. Estariam apanhando. Hoje estariam apanhando. Hoje, então, quer dizer, hoje que eu digo, os últimos dias, no geral, eles não estariam tão bem. Então, no caso aqui, como elas estão, nesse sentido, como elas estão agora, elas querem uma vitória do Bolsonaro. Quem está comprando essas empresas estão apostando na vitória do Bolsonaro. Estão comprando, estão falando, o Bolsonaro vai ganhar, elas vão explodir na segunda-feira. Assim como quem está entrando pesado em Cogna, em a outra de educação. Edux. Edux está subindo 10% agora. O pessoal já está falando assim, estou antecipando e o Lula deve ganhar e elas vão subir ainda mais, né? Tá todo mundo antecipando nesse momento, fazendo as suas apostas. Eu, particularmente, Alain, acho, mas eu sou mais avesso a risco. Eu prefiro esperar
mas você vai entrar num preço um pouco mais caro, ou um pouco mais, né, dependendo da ponta que você tiver. Sim, pode ser que eu esteja entrando num preço um pouco mais caro. Mas eu não quero correr esse risco. Então eu prefiro ter posições em caixa agora e esperar para fazer os investimentos após as eleições, porque o momento está muito conturbado. E sou amplamente favorável a investimentos no exterior nesse momento. Ou faça um curso com Cabral e aprenda a ver put com vol alta. Quem sabe um dia. Boa. O Beto Assad estava aqui de manhã com a gente no pre-market e ele estava falando exatamente isso. Ou seja, vamos esperar, vamos aguardar. E o Alex Wessel está colocando aqui, amanhã é Circuit Break. Acho que não, por quê? Amanhã? Não, ele está jogando aqui. Não, se for algo, segunda-feira, né? Só se tiver alguma. Amanhã só sai PCE, assim, de diferentão. Não, acho que não. Vocês acreditam que amanhã o mercado vai estar doido? Vai. Porque o perdidinho. próprio... Eu posso errar. Nossa, ainda tem PCI nos Estados Unidos. Então, hoje o Guga também falou de manhã que amanhã vai ser um dia terrível. Vai ser o pior de todos. Eu posso estar errado, mas eu acho que vai estar vai estar cheio de boatozinho pequenininho. Boatozinho vai sair pesquisa às 6 horas com tal número. Não, e amanhã tem pesquisa, tem debate na Globo. E tem o PCI, né? E tem o PCI, é verdade. Que é o índice de inflação queridinho do Fed. Então, dependendo de como, né, vier o PCI, já pensou? Né? Vem acima do esperado, juros para cima, aí a bolsa derrete. E aí vão falar da eleição, enfim. Complicado amanhã. Muita coisa no radar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer amanhã. O japonês da Federal, o Xandão do TSE. Estamos com medo desse chat, mano. O pessoal tá que tá nesse chat. Vamos lá. Daqui a pouco tem fogo no parquinho. E eu prometo que eu vou ficar quieto hoje. Hoje eu vou ficar mais quieto. Eu vou jogar tudo em cima de vocês. Eu vou ficar mais quieto. Porque o pessoal fica lá me xingando na rede do Alangani. Vai lá, que você tá lá, o Morales é petista. Na outra rede fala que eu sou bolsonarista. O que eu sou, afinal de contas? Eu sei, mas não posso falar. Nós temos um acordo de cavalheiros, eu sei. Júnior é um dos melhores caras que eu já trabalhei na vida. Poxa, maravilhoso. Não, o Júnior eu nunca vi. O Júnior é muito diferenciado. Desde que isso aqui era mato. Tava eu, Saravale, Júnior e um tal de Luiz aí, um auxiliar dele. Foi uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida. Foi com o Júnior. É muito bom. Maravilhoso. Enquanto isso, vamos puxar o saco do Júnior então nesse break aqui. Então tem que chamar, né? Tem que chamar. Na aberta. Na aberta, né? Vai lá. Então é isso, né? Ô pessoal, vamos pro comercial. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina.
Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui com o BMC Market neste segundo bloco. Você vê que está mais calmo aqui, porque vai ter fogo no parquinho. A gente começa mais calmo. Só trazendo a notícia aqui para vocês que Elon Musk afirma que finalizou a compra do Twitter. Em uma postagem na qual ele se direcionou aos anunciantes do Twitter, o Musk afirmou ter finalizado a compra da rede social e ele ocorre um dia antes do prazo final, então, para fechar o acordo. O Twitter ainda não se manifestou. Segundo Musk, há hoje um grande perigo que as redes sociais se fragmentem em câmeras da extrema-direita e extrema-esquerda. Tá aí. Recado do Elon Musk. E olha só outro recado, esse recado é para o Alexandre Cabral. IRB fica atrativa e lidera entre as maiores altas do Ibovespa. Para todo o pé, sabe como é que é? Sapato velho tem um pé descalço. Para todo pé descalço tem um sapato velho. Toda panela tem um martão. Rei Charles e Steve Wonder deve ter visto. Gostei delas do que eu acabei de ver. Aí tá atrativo, entenderam? 12,79% a 97 centavos. Maluco, tá pensando o quê? 97, fechou 86, subindo 11 centavos a IRB. Eu tô lendo a notícia aqui, O fato de o papel estar sendo negociado abaixo de R$1 atrai alguns investidores que observam o upside de uma possível recuperação como diferencial do ativo. Isso aponta... Eu não entendi nada. Não necessariamente. Nenhum, porque é para frente, né? Se o preço está 97 hoje, o mercado está projetando o fluxo de caixa futuro da empresa, trazendo a valor presente. Pode ser que vá para 50 centavos. Pode ser que a empresa quebre, né? Então, não necessariamente. Não é um valor absoluto que vai determinar se a ação está barata ou está cara, né? Nem um múltiplo baixo quer dizer que a ação esteja barata. Porque às vezes o múltiplo está baixo, preço-lucro, né, que é muito utilizado, porque a empresa é ruim mesmo. Porque a empresa está com problema. Não, estou falando do IRB, né? Estou dando um exemplo genérico. Boa. A Oi disparando 10%. Disparando. Sabe uma coisa? Eu fiz uma conta. A Oi, quando ela anunciou o grupamento, se ela tivesse feito na hora, ela valeria R$18. Agora ela valeu R$11. Então, virtualmente, ela já caiu 7. Porque se tivesse feito 18, hoje está 11. Daqui a pouco vai ter que fazer grupamento duplo. Grupa de novo no mesmo sequência. Porque 50 não vai dar não, mano. Boa. Gente, vamos entrar então no fogo no parquinho. Não vou falar de TSE agora. Não vou falar... Vou falar de quê, então? Calma. Vamos falar disso aqui que eu vou trazer agora para vocês. Pesquisas internas realizadas pela campanha de Jair Bolsonaro, os chamados trackings, mostram uma leve queda do atual presidente e uma subida de Lula desde a última segunda-feira. As informações foram divulgadas pela Veja, O Globo, Metrópolis e Brasil 247. Coloquei já a fonte para ninguém vir falar nada para mim. Analistas afirmam que a forte repercussão negativa do caso Roberto Jefferson prejudicou a campanha de Bolsonaro nessa reta final. A maior aposta é na história do servidor Alexandre Machado, exonerado pelo Tribunal Superior Eleitoral por supostamente ter alertado o TSE por erros nas propagandas eleitorais em rádios. Ontem à noite, depois de criticar o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, Bolsonaro reuniu a equipe no Palácio do Planalto, junto com as Forças Armadas, para traçar uma estratégia, algo também comum numa campanha eleitoral. Bom, minha questão
antes de falar de tudo essa parte de TSE e tudo mais, a minha questão é a seguinte: por que, eu estou só perguntando, não estou opinando, eu só estou perguntando, por que Forças Armadas? Por que tem que mexer com as Forças Armadas? As Forças Armadas não tem que ficar ali quietinha? Então vamos lá, do ponto de vista constitucional, eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar. Existe o artigo 142. Porque eu só estou perguntando. Não, então, mas ninguém está falando que vão usar as Forças Armadas. Mas existe o artigo 142, aonde, se um dos poderes da República, quais são os poderes da República? A Justiça, o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o Poder Executivo. Quando um dos poderes não está cumprindo com a sua função constitucional, está atropelando um outro poder, está se sobrepondo a um outro poder, porque uma democracia, ela é um sistema onde há pesos e contrapesos, onde há uma independência, uma harmonia entre os três poderes. Quando isso não ocorre, existe uma prerrogativa constitucional, o artigo 142, aonde o Exército, quer dizer, não só o Exército, mas as forças militares poderiam intervir para trazer a normalidade. Eu estou falando simplesmente o que está na lei, não estou defendendo absolutamente nada. Eu só estou falando da prerrogativa constitucional. Então, isso que é o detalhe. Tem um manifesto dos advogados da Câmara dos Deputados dizendo que não é essa interpretação. Eu não entendo nada, zero. O que eu sei é essa interpretação. Que eles estão dizendo que não é essa interpretação, que se interpreta de modo errado o poder para o militar em casos como esse. Eu não entendo. Eu não tenho a menor ideia. Ele coloca aqui, Gani, o 142 não dá essa prerrogativa às Forças Armadas. Dá uma espécie de... Não, mas como tudo no direito... A base dogmática da Constituição de 88 é cidadã e civil. Não, então vamos abrir o artigo 142. Vamos ler. Eu gosto de ir na fonte primária. Eu não entendo nada. Eu também não. Eu estou falando que eu escutei ontem. Eu estou aqui apenas perguntando na qualidade de apresentador. Já me chamaram de canhoto aqui. Cara, pode nem perguntar. Artigo 142. Está muito para ler tudo aqui, mas vamos lá, As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem, E aí, aí tem vários dispositivos, vários parágrafos. Deixa eu achar aqui. O uso tem aqui. O militar, atividade será transferido para. Vamos falando aí que eu acho aqui. Não vai ficar esse silêncio aí? Você está falando isso, eu estou vendo aqui uma reportagem da BBC. Falando justamente sobre o artigo 142 da Constituição que o Bolsonaro citou, ele chegou a citar esse no ano passado. Isso. Por intervenção, no caso das Forças Armadas. O artigo ele começou a ser citado por apoiadores do presidente e tudo mais. O advogado Ives Gandra Martins defende uma tese de que o artigo, as Forças Armadas seriam uma espécie de mediador da queda de braços entre o presidente e o STF, que autorizou tal investigações. Tal. Nessa visão, o presidente poderia convocá-las para intervir no poder judiciário. No entanto, essa interpretação ela é considerada equivocada por juristas e professores de direitos não ligados ao governo, deixa eu ver, o ministro Luiz Fux delimitou a interpretação do artigo, reforçando que a prerrogativa do presidente de autorizar emprego das Forças Armadas não pode ser exercida contra os dois poderes. Aí, é aquele negócio, cada um interpreta de uma forma... Eu acho que tem questões
Constituição que dão margem realmente a outras interpretações, e aí essa briga briga, né, no bom sentido da palavra, entre os juristas, esse debate entre os juristas, né? Agora... o presidente, para invocar, ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Tá, é isso aí. okay. Tá, se o Congresso autorizar, tudo bem. Né? E aí ele pode utilizar as Forças Armadas. Mas agora, o Congresso autorizaria... Não estou falando se vai, eu estou falando que tá na lei. Não, eu sei, mas você acha que autorizaria? Não, eu acho que não. Eu acho que seria difícil, né? Agora, começa um movimento na sociedade civil, a gente já vê entidades jurídicas, principalmente em relação à censura, principalmente em a recusa em não querer investigar a questão das inserções, né, a recusa do ministro Alexandre de Moraes. Então já começam movimentos na sociedade civil, até a própria OAB se manifestou em relação ao próprio Roberto Jefferson, né, não poder ter acesso aos advogados, né? Alguns senadores também já começam a manifestar um descontentamento com as decisões do Supremo Tribunal, ou melhor dizendo, do TSE. Então eu acho que o caminho, né, para trazer novamente a harmonia entre os três poderes não seria esse dispositivo, essa é a minha opinião, e sim seria dentro do Congresso Nacional. Né? Então, e a sociedade civil, obviamente, fazendo as suas pressões, né, para que não ocorra o que ocorreu nessa eleição, principalmente em relação à censura. Né? Não digo de novo, não foi só uma censura de opinião, foi uma censura de menção a fatos reconhecida até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que eles usaram um neologismo, né, uma nova língua, né, nova língua lá de 1984, que é desordem informacional. Então é assim, o fato é correto, teve corrupção, mas isso pode levar a uma conclusão errada. Complicado, né? Eu estava vendo alguns comentários em alguns sites, diversos sites falaram que a reunião que teve lá no Palácio do Planalto era de que as próprias Forças Armadas teriam dito para o presidente para ele ficar calmo, então, esperar as coisas acontecerem. Posso te falar, eu até sei de quem veio essa fonte, foi da Sadi, não foi? Não, uma delas foi, mas não foi só ela. Mas deixa eu falar, aí eu pego uma reportagem assinada pela Sadi por uma outra... Não, por um outro repórter. Também, não, tudo bem, mas aí eu pego uma reportagem assim, dando como verdade, PT desvenda, sei lá, 100 órgãos de fake news, algo assim. 100 órgãos de fake news, ações de fake news coordenadas e tal. Como se o PT fosse uma autoridade. Nem tem essa autoridade para dizer o que é fake news. Nem tem, nem a agência de checagem tem essa autoridade. Né? Eles colocam nessa autoridade, mas não existe esse Ministério da Verdade. Então aí você dá, mas olha como você coloca o título da matéria. Para aquele leitor, isso eu acho uma puta sacanagem. Para aquele leitor que é mais desatento, parece que é verdade. Não, é verdade aos olhos do PT. O PT que está falando, mas isso não foi validado. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, esse diz que esperar as 48 horas para saber o que é verdade ou não. Porque eu repito aqui, né? A imprensa tem muito lado nessa história. Foi um dos que eu li, foi da Andréa Sadi também, mas eu também li em outros lugares. Não vou ficar dando nome. Tem que dar. Mas tem jornalistas muito melhores. O pessoal está falando, Morales está todo dia no UOL. Eu leio o UOL também, gente. Já falei que eu leio tudo. Eu não leio tudo, não. Eu não tenho esse negócio de, não vou ler porque ele é esquerda ou ele é direita. Eu não estou nem aí para isso. Eu leio tudo porque eu não vou ficar simplesmente por um lado. É aquilo e ponto final. Mas você entendeu? Às vezes pode ser uma narrativa. Eu não sei o que é fato ou não. Porque baseado nessa da fake news do PT, eu falei, essa questão de... E outra, fake news nessa época de eleição vem de todos os lados. Nesse caso, mas você acha que nesse caso o próprio...
as próprias Forças Armadas, elas poderiam pedir para dar uma apaziguada, ficar calmo, como diz aí esses veículos. Mas pedir no tom. Pedir no sentido para o próprio Bolsonaro, aconselhar, vamos dizer assim. Porque ele é militar, faz parte, então né? Faz parte, né? Eu acho que não tem espaço, né? Teria também toda uma pressão internacional contra, né? O Brasil seria se ferrar bonito. Seria muito complicado. Acho que não tem espaço. O que tem que fazer mesmo é dentro, embora, de novo, né? Está lá na Constituição. Mas acho que não tem espaço, também não acho que seja o melhor caminho, tá? O que tem que fazer são esses questionamentos pela sociedade civil e principalmente pelo Congresso Nacional. Quem tem que botar um freio no ativismo judicial que a gente vive hoje por parte do Supremo Tribunal Federal e agora também pelo TSE é o próprio Congresso Nacional. Sim. O Congresso tem força para isso. Por quê? Porque são representantes que foram eleitos pelo povo, eles têm a chancela da população. A gente goste ou não, mas eles estão lá para nos representar. Então precisa ser este o poder da República e conversar com o Supremo Tribunal e colocar um basta nessa história, né? Que isso começa a partir mais ou menos de 2013 e 2014, quando o PT perdia em qualquer votação, judicializava. O que aconteceu? O Supremo Tribunal foi ganhando um protagonismo que não existe em nenhum lugar do planeta. Não existe nenhuma democracia onde o Poder Judiciário tenha tanta relevância quanto no Brasil, Morales. Não existe precedente no mundo. Ou sobreponha também, né? Que se sobreponha. Porque você tem matérias que são tipicamente do Congresso Nacional, são matérias discutidas no Congresso Nacional, e o Supremo toma um partido. Por exemplo, o aborto. O aborto foi discutido no Congresso Nacional, o Congresso falou, não, você gosta ou não, a favor ou contra, mas é do Congresso Nacional, não vou entrar no mérito. Claro. Agora, o Supremo Tribunal Federal, lá na canetada, né, abre um precedente em algumas circunstâncias tal para o aborto. Então, isso não é uma matéria do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele acaba interferindo em matérias criminais. Ele deixou de ser uma corte só meramente constitucional. O cara lá que foi exonerado, que é o Alexandre, ele deu depoimento para a Polícia Federal. A Polícia Federal tem que investigar. Tem que investigar. Teoricamente tem que investigar. Eu acho que tem que investigar. Na teoria e na prática, né, na realidade. O que aconteceu, você diz o seguinte, a questão das inserções. Sim, sim. Então, questão das inserções, né, até a gente estava falando há pouco no início do programa. Se foram 100, se foram 500, se foram 154 mil, não importa, né? Se foi 100, se de fato ocorreu. Se houve essas 100 inserções, ou não, né, não colocaram as 100 inserções do Bolsonaro, houve um crime eleitoral. Né? Mas não iria mudar o resultado eleitoral. Tudo bem, não vou entrar neste mérito, mas supostamente teria um crime eleitoral. E aí, tendo este crime eleitoral, tem que investigar. Agora, me chama a atenção, por que não se investiga isso? Não vamos investigar. A sociedade quer uma resposta em relação a isso. E aí, o Randolph Rodrigues, que nem é Ministério Público, que nem poderia fazer isso, com um print de conversa de WhatsApp de empresários, e aí o Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes autoriza uma busca e apreensão na casa dos empresários, baseado num print. Gente, cadê o devido processo legal? Cadê o Ministério Público nessas horas? Porque quem pode, o teu poder ou o meu do Cabral, é o mesmo, né? do Randolph Rodrigues. Quem pode provocar, no sentido aqui de entrar com uma ação com o Poder Judiciário, é o Ministério Público. Sim. E o Ministério Público, e aí, enfim, entrou, né, essa ação protocolar, e aí baseado num print de conversa de WhatsApp, e agora não, né, quando há uma questão muito mais barulhenta. Pelo que eu entendi hoje de manhã da Kelly, Alexandre mandou para a AGU a dor de cabeça. Falou, Aras, me diz aí o que eu faço. Aí se o Aras falar que é para investigar, ele manda investigar. A Procuradoria-Geral. Mas com certeza ele vai pedir, claro. Mandou hoje de manhã, ontem à noite.
O Marcelo falou que a gente bloqueou ele porque ele falou que nós somos muito parciais. Não bloqueamos não, viu? A gente entendeu que nós somos parciais. E os petistas que estão bravos aí comigo, deixa eu te falar uma coisa aí, pessoal. Esqueça o Lula. Esqueça o Lula e o Bolsonaro. Esqueça. Abstraia Lula, Bolsonaro, esquerda e direita. O que a gente defende, o que eu particularmente defendo aqui é, primeiro, respeito ao devido processo legal. Ponto. Segundo, liberdade de expressão. Ponto. Quando houve o impeachment da Dilma, eu estava debatendo com a Amanda Klein na Rede TV, né, lá no programa com o Silvio Navarro, e eu falei para ela, o seguinte, quando houve o impeachment da Dilma, qual era a narrativa? É golpe, todo mundo falava é golpe. Eu não mandei censurar ninguém. Por pior que eu ache que seja, porque eu poderia falar, essa opinião é um ato antidemocrático, não é? É golpe, porque o impeachment passou pelo Congresso Nacional, foi validado. Então você não pode falar que é golpe. Eu não saí censurando ninguém, porque a democracia e a liberdade nos obriga a conviver com opiniões das quais a gente não concorda. Opiniões que muitas vezes a gente acha ruim, opiniões muitas vezes das quais a gente acha ofensiva. E é por isso que existe o devido processo legal de difamação, de injúria, de calúnia. Se você se sentiu injuriado, difamado ou caluniado, você vai para a justiça, mas eu não posso censurar previamente. É isso que eu estou defendendo. Isso eu defenderia independentemente de ser Lula ou Bolsonaro. Agora, tem uma questão, vou trazer uma outra notícia que saiu e essa também é para provocar fogo no parquinho. O relatório apresentado pela campanha de Jair Bolsonaro ao TSE, que alegou que emissoras do Nordeste veiculam menos anúncios dele do que de Lula, é baseado em um sistema que não capta o sinal de rádio direto e pode não pegar todos os anúncios. O monitoramento que foi apresentado capta o sinal das rádios online, não a transmissão original. Ou seja, as empresas não são obrigadas a transmitir as peças políticas na transmissão online. O sistema identifica os trechos de áudio que forem cadastrados manualmente pela empresa. Se houver uma falta ou erro no cadastro, ele não é capaz de monitorar. A captação pode ser afetada por falhas de sinal ou de retransmissão. A Audience, que é a empresa que fez o relatório de Bolsonaro, ou uma das empresas, ela oferece o serviço de monitorar a execução de músicas e anúncios em rádios. Os clientes são artistas ou empresas que querem saber como suas músicas ou anúncios estão sendo tocados nas rádios do país em tempo real. Ou seja, segundo essa empresa, eles estavam fazendo monitoramento em tempo real na online. Porque são... empresa de negócio de streaming, está dando rolo. Exatamente. Caramba. Então, só para deixar claro para o pessoal, a BMC ela é uma emissora de televisão, certo? Só que ela é voltada aqui para o YouTube. Nós, no ano que vem, vamos para a TV por assinatura. Nós vamos ser obrigados a transmitir horário político? Não. Porque a gente vai para cabo. A gente vai para cabo. Fechado, a gente né? não é obrigado a transmitir. A gente pode transmitir? Pode. Mas não somos obrigados. Quem é obrigado o quê? São as emissoras abertas. Isso é só para efeito de explicação, tá, gente? Outro exemplo clássico é a Jovem Pan. No YouTube não tem propaganda. Não, todas as rádios. Jovem Pan, CBN. Que é coisa conhecida todas elas. do público. Deu 7 horas da noite, acho que tem alguns que mudam o horário. Mas deu 7 horas da noite, eles não transmitem mais e vão ficam só na internet. Então, nesse caso, a empresa ela estava fazendo a averiguação apenas na internet. E tanto que saiu matérias ontem até de rádios que são ligadas ao bolsonarismo e que transmitiram mais do Lula do que do Bolsonaro. Nesse caso, pelo que elas estão falando, elas já estão se eximindo da responsabilidade. Agora ninguém não quer. Mas não, só para deixar claro também, não é uma auditoria. Essa empresa, ela não é auditoria. Não. Ela é uma... Pelo que deu a entender, eu tô só jogando. Vou ler outra aqui. Ela é uma clipadora. Aqui, ó. Ou não. Ou estou errado. Digam se eu estou errado no chat. Amem a gente. Tá dizendo aqui, tem aqui. Fala aí.
Aqui, ó, a denúncia apresentada ao TSE foi baseada em dados coletados e processados por software de monitoramentos de audiência de emissores envolvidos pela empresa Audiência Brasil Tecnologia, né? E aí, a outra empresa contratada para confirmar os dados é a SoundView, que tem tido sua credibilidade pela mídia tradicional por ter recebido recursos, tem sido atacado pela mídia tradicional por ter recebido campanhas. A SoundView tem entre os seus clientes no meio publicitário grandes nomes dos seus respectivos nichos, como Carrefour, Cerveja Itaipava, Cristal, Ambev, Epson, Decolar, Centauro e Claro, né? Claro. Então, aí a gente pode falar o que é auditoria, mas me parece que é uma empresa de credibilidade. Não, mas o ponto não é esse. Mas parece uma empresa de clipagem. Mas o ponto não é esse. Porque eles estão contando. Tudo bem, mas o ponto é assim, ó. O ponto é assim, ó. É óbvio que a empresa ela não pode ser o órgão final para dizer se houve fraude ou não. Você concorda? Se houve favoreceu inserções para um lado ou não. Mas é um indício muito forte. Ela está trazendo um indício. Dado que se traz um indício, seja uma empresa de auditoria ou não, tem um indício aqui, certo? Porque não necessariamente precisa ser uma empresa de auditoria. Muito embora, pelo que eu li aqui, eu até entendo que foi auditado. Mas, ok, não seja uma empresa de auditoria, mas houve denúncias. Tem uma denúncia. Vamos investigar a denúncia. Sim. Por que não? Eu acho que a imprensa, eu acho que a imprensa ela está desviando muito o foco para não investigar a denúncia que foi a decisão do Alexandre de Moraes. Por que não investigar? Qual é o problema? Ele mandou para o AGU dar resposta. Mas ontem ele foi categórico. Talvez hoje que ele mudou. Mas assim, por que não? Por que não acatar? Né? Esse é o ponto. Eu sei, esse é o ponto. Acho que a imprensa tá só para tumultuar. Compartilha meu Excel aí, por favor. Se você for do Ministério da Comunicação... Essa é polêmica, hein? Ele diz que nós temos 10.116 rádios, incluindo rádio comunitária. Tá, então eu não eu não consegui verificar se rádio comunitária é obrigada a transmitir horário político. Sei. Boa pergunta. Rádio Rádio comunitária. Comunitária. Eu acredito que não, mas eu não sei. Então vamos dizer que sim e depois a gente faz uma conta dizendo que não. E elas são obrigadas a transmitir 25 minutos ao dia em inserções de 30 segundos. Então, daria 50 inserções ao dia. Certo. Então, significa que todas as rádios somadas transmitem por dia algo próximo de 506 mil inserções. A denúncia foi em cima de 14 dias. Então, 7 milhões de inserções, teoricamente, tivemos nesse período. Em um dia, perdão? Nos 14 dias da denúncia. 14 dias, ok. Se for 700... Tem que ser investigado? Tem que ser tudo? Tem. Isso, esse é o ponto. Mas punição dá 0,01%. Isso é mais de erro, povo. Isso é mais de erro. Então, mas eu não posso julgar o crime só pelas consequências. Né? Houve uma tentativa de assassinato, mas ninguém morreu. Não cancelar uma eleição. Não cancelar, mas assim, eu tô só perguntando. Eu acho o seguinte, Cabral, se houve, mesmo que foram 100, a equipe do governo diz que foram mais de 100, né? Então, se for 154 mil, dá 2,17%. Eles estão falando que tem mais 100, muito mais de 100, que tem os recibos, etc. e tal. Mas o ponto não é esse. Se foi 100 ou se foram 154 mil, se foram 100, se ocorreu em 100, houve uma fraude. Não mudou o resultado da eleição. Difícil dizer até se 154 mil iria ou não mudar. Sim, mas 100, peraí, eu puniria a pessoa, peraí, só de terminar. Então, 100 ou 154 mil, não sei. Agora, isso é um crime. Se foi comprovado um crime, é o que está na lei. Isso tem instrumento jurídico para a cassação da chapa. Entendeu? Mas é injusto por conta de 100, é outra discussão. Mas que há instrumento jurídico para a cassação, se foi 100 ou 150 mil, Sim. Esse é o ponto. E a recusa em não querer investigar, para mim, é muito grave. Até o André Emílio está falando que eu e o Cabral não queremos que investigue nada.
E viva a democracia. Claro que eu quero que André, vamos explicar novamente. A gente quer que investigue, tem que investigar. O que o Cabral está colocando é que se a gente for na questão dos números, não vai fazer diferença. Ok? 0,01 você não deve fazer diferença mesmo. Mas tem coisa errada ali. Então, mas aí eu vou falar... essa questão. Esse é o meu ponto. Você vai falar o seguinte, olha, teve uma tentativa de assalto grande, mas roubaram um valor pequeno, mas tentaram roubar um banco. Sim. Mas no final das contas, por umas circunstâncias que ocorreram ali, não roubaram o banco e roubaram um valor pequeno. O crime ocorreu. Sim, mas o cara tem que ser punido 6 meses e não perpétuo. Não, mas houve uma tentativa de, entendeu? Há o instrumento jurídico, Cabral. Então, é possível caçar a chapa, mesmo que foi 100. Não é pelo número, olha, é o que está na lei, Cabral. Só um minutinho. Não é uma questão de quantidade. Se foi 100 ou se foi 5 mil. Não, eu acho que precisa investigar, sim. Caçar, eu não sei se precisa. Por quê? O Alex, ele colocou uma coisa aqui... Não é questão de precisar, é o que está na lei. Não, calma, deixa eu só falar. O Alex, ele colocou aqui uma coisa que tem razão. Porque o que acontece? Você tem a versão do cara que foi lá fazer o depoimento, que prestou o depoimento, e o Alex Magalhães colocou aqui que a própria campanha não enviou material para a rádio. O PL reconheceu isso. Daí, então, o PL já reconheceu isso. Então, tem coisa errada aí por dentro da própria campanha. Então, não que, volto a dizer, não que não deva ser investigado. Tem que ser agora, vamos investigado. Lá. Vamos lá. Agora sim, foi investigado. Agora vamos lá. Foi investigado. Aí vamos supor, tudo supostamente aqui, né? Houve um conluio do PT com as rádios, certo? E houve concordância de setores dentro do TSE. É muito grave. Isso é fraude eleitoral, se for isso. Agora, o PT não tem nada a ver com isso e foi lá o cara da rádio que fez. Aí é outra história. Então, tem que ser investigado porque não é só o que eu estou querendo dizer, não é uma questão numérica se afeta ou não as eleições. Não, lógico. Porque você pode ter um caso, mas se foi um caso envolvendo PT, membros do TSE e uma rádio, houve uma tentativa de favorecimento. O que me dá a entender são duas questões. Uma é que realmente eu concordo com o Gani, precisa realmente ser investigado. Isso para ontem. É fato. Para ontem, porque eleição é domingo. Precisa, de forma urgente. Mas tem outra questão. Não estou aqui defendendo Lula, não sou petista. Mas também há uma questão do desvio aí do próprio partido em querer, em querer tumultuar. Mas isso é de eleição. O PL está querendo tumultuar da mesma forma que o PT também está querendo tumultuar. Por quê? Estamos em eleição. E isso a gente tem que... Por que nós temos que investigar? Porque pode ser que no final das contas não tenha nada e a equipe do Bolsonaro que está errada. E eles que têm que ser punidos. Por isso que tem que investigar. Eu só acho que, pelo que eu escutei de algumas pessoas que votam em Bolsonaro, é que foi mal desenhado o que foi entregue para o TSE. Não estava bem redigido de acordo com normas. Mas melhora esse texto, ajeita e manda de novo. Mas agora mandaram, tem os recibos, agora nessa segunda versão. Então, aí é maldade. Então, aí não vou... recusa de investigação é muito complicado. Até para investigar, para entender o tamanho da gravidade. E eu volto e repito, não é uma questão se vai afetar ou não a eleição. Pouco importa isso. A questão é se houve ou não um crime eleitoral. Ponto final. Boa. Esse é o ponto. Se houve ou não um crime eleitoral. Perfeito. E eu concordo também. Boa. A gente vai encerrar. Gente, se inscrevam aqui no nosso canal. Falta 80 pessoas aqui para se inscrever. Vai, se inscreva. Ame a gente. A gente tá aqui para amar vocês. Só queria colocar aqui que o André Emílio falou que eu tenho dissonância cognitiva. Eu gosto desses comentários, gente. Eu amo esses comentários. O Rubão falou que acha que o Morales disfarça demais o voto.
Gani, o que você tá bebendo na garrafinha? Disse aqui o Rodrigo. Não parece de escola? Parece. De escola. O Alexandre... Isso aqui é de... Ó, pro pessoal, isso aqui é super ESG, Cabral. Esse maluco. Cano PVC. E o Alexandre falando custa que... R$12 mil o negócio O Alexandre falou que eu sou jornalista, fiz faculdade pública e fui induzido a ser petista. Não, nós dois fizemos pública. Não, eu fiz particular. Você fez eu fiz estadual e eu fiz federal. Eu fiz a Anhembi Morumbi. E nenhum dos dois exato. Gente, muito obrigado. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. Até amanhã. Tchau. E amanhã, véspera de eleição. Amanhã vai ter fogo de novo. Gente, um abraço pra vocês. O BMC Market fica por aqui. Você assiste agora Você com Dinheiro com o Felipe Ferreira. Um abraço pra vocês. Até amanhã.